Comecei esse vídeo, gente, limpando a pele. Tô usando o tônico da Nivea, ele já limpa, já deixa a pele hidratada. Esse tônico é ótimo e eu já uso há muito tempo. Logo depois da limpeza da pele, a gente vai passar para os olhos. Eu vou usar o Paint Pot Soft Ochre para aplicar aí por toda a pálpebra móvel e fixa. Ele é o nosso primer e vai potencializar a cor das sombras que a gente vai usar. Mesmo sendo uma sombra clarinha, ela vai aparecer com facilidade. Tô tirando o excesso do produto aí e já entro com essa sombra. Se chama Brow Down, ela é da MAC, mas você pode substituir por qualquer sombra inicial que você queira usar. Pode ser em tom rosadinho, se você quiser fazer um olho rosado, ou no caso, um marrom bem clarinho para esse tipo de maquiagem que a gente vai fazer hoje aqui nesse vídeo. Eu começo esfumando em movimentos circulares, ali subindo acima da altura do côncavo, para já esfumar e fazer o acabamento para as próximas sombras que virão. Então essa primeira sombra, ela que vai aparecer mais e ela vai ser a sombra de acabamento. Então as próximas sombras a gente vai concentrar mais na parte que é móvel. Agora venho com essa sombra marrom mais escura, pode ser qualquer marrom que seja um tom mais escuro que o que você usou primeiro. E eu concentro bastante ali no canto externo e vou na linha do côncavo já e levo também para o canto interno, tá? Não é exatamente uma pálpebra luz, mas é uma maquiagem um pouco parecida. Eu quis escurecer tanto o cantinho externo quanto o interno. Vou reforçando até eu ver que está um acabamento bom, sempre concentrando da linha do côncavo para dentro, né, para não ultrapassar a primeira sombra. Volto com o pincel da primeira sombra e torno a esfumar as bordinhas para que esse acabamento fique bem legal e bem esfumado. Com a mão leve para ficar bem suave. Peguei agora a sombra marrom camurça com o pincel 143. Essa sombra é da Contém 1 grama e eu vou reforçando um pouco mais com ela o canto externo e também o cantinho interno, tá? Só para escurecer mais essas extremidades. Lembrando de não subir e ultrapassar a primeira sombra. Fico falando isso o tempo inteiro, gente, mas é bem importante entender um pouco mais sobre essa questão de esfumar, para você conseguir um acabamento melhor. Tô voltando novamente com o pincel da primeira sombra, só para tirar qualquer marcação que tenha ficado durante a aplicação dessa sombra mais escura. Com o pincel 114 da Dye Makeup e o pigmento que se chama Nude da NYX, eu vou iluminando bem no ponto alto da sobrancelha. É importante que se você vai fazer uma pele morena ou pele negra, não coloque pigmentos tão claros. Eu quis colocar isso aí porque ele puxa já para o nude, então ele não fica tão aparente. Vou usar agora essa sombra da paleta Warm Neutral da MAC. É uma sombra que puxa levemente para o verde, só que é super clarinha. No vídeo ela parece até que é simplesmente uma sombra nude ou clara, mas na verdade ela puxa levemente para o verde limão. Bem clarinho mesmo, bem discreta. Depois que eu aplico ela, eu volto com o pincel que eu apliquei o marrom camurça, o pincel 143, e dou uma esfumada ali nas bordas para não ter divisão entre as sombras. Novamente com o pigmento nude, eu concentro ele bem no centro, agora como se fosse uma pálpebra luz. Concentro no centro para destacar mais essa região. Você também pode pular esse passo e já colocar um glitter clarinho, puxando para o dourado, ou uma cor que seja mais clarinha, que já destaca bem o centro e já é uma coisa só. Agora eu pego o primer para olhos da Candice Berenice, concentro também com batidinhas no centro da pálpebra e agora eu vou colocar um pigmento que ele tem uns reflexos azuis, que é o Reflex Steel da MAC, e concentro bem aí no meio. Eu acabei esquecendo de mostrar o produto, mas eu coloquei o nome para vocês que querem referência. Agora eu vou aplicar um delineador 77 da Inglot, mas vocês podem usar qualquer delineador que tenham, tá? Se for em gel, ou pode aplicar um lápis aí rente aos cílios superiores, né? Eu aplico e em seguida eu já venho com o pincel com um pouquinho de sombra preta e vou esfumando esse delineador. Dessa vez eu optei por não fazer delineado puxado, nem gatinho, nem gráfico, nem nada. Eu quis fazer um olho mais simples e resolvi só esfumar mesmo o delineador porque eu acho que fica uma maquiagem mais elegante e fácil de fazer. Estou colando os cílios, esses cílios são do AliExpress. E eu tô colocando 2 cílios em cada olho para ficar bem marcante. Aí mesmo que você faça uma maquiagem bem simples, aquela que é só para realçar a beleza da pessoa, mas mesmo assim vai estar marcante por causa dos cílios. Entro agora com um pouquinho mais de sombra preta e vou dando acabamento novamente na raiz dos cílios superiores. Venho agora com a máscara Colossal da Maybelline e vou unindo aí os cílios naturais nos postiços para ficar bem preenchido e bem pretinho. Vamos começar preparando a pele. Eu tô aplicando o primer Photo Loving da NYX.
Aplico aí no bigode chinês, no centro do nariz, e vou aplicando também nessas regiões onde mais tem poros abertos, no queixo, e espalho em seguida com o pincel do Fiber. Você pode aplicar e espalhar com as mãos também se você não tiver pele oleosa. Se tiver pele oleosa, isso vai estimular um pouco mais a produção de oleosidade, porque os teus dedos esquentam a pele. Espalhei bem por todo o rosto e já entro com esse corretivo dessa paletinha. Ele é um pouquinho salmão e vou usar para camuflar essa região das olheiras. Ela tem bem pouca olheira, mas eu resolvi passar esse corretivo porque se você usar um amarelo numa pele morena, corre o risco de acinzentar. Em seguida venho dando acabamento com a esponjinha para depois a gente passar para a base e usar corretivo de iluminação que não precise de tanta cobertura. A base usada na pele dela foi uma mistura da 400 e da 180 da Revlon Color Stay. Então vou aplicando e em seguida já dando acabamento com a esponjinha. Você já conhece como eu faço pele, né? Faço por partes, ainda mais se você vai trabalhar com bases que são para pele oleosa e que elas secam mais rápido. É melhor você optar por aplicar por partes e dando acabamento para a pele ficar perfeita. Não vou mostrar tão detalhada a preparação de pele porque vocês já conhecem como eu faço, senão o vídeo também vai ficar bastante longo. Eu aplico e em seguida já vou passando para outras partes do rosto e dando acabamento da mesma forma. O segredo é você aplicar o produto na pele e espalhar bem, dar um bom acabamento para que não crie marcações quando a base oxidar. Então evite de deixar acúmulos em qualquer cantinho. Vou começar iluminando, eu optei por pegar um pouquinho da base 180 e fazendo o processo de iluminação para não ficar usando um corretivo extremamente claro e acabar dando uma cinzentada nessa pele morena. Eu aplico, faço os pontos de iluminação super básico no rosto dela e em seguida já vou dando acabamento novamente. E na parte da olheira é super importante que você tenha dado um bom acabamento, principalmente se a pessoa tem linhas finas, porque em seguida você vai vir com pó e se você colocar o pó sobre acúmulo de corretivo ou base, com certeza essa região vai ficar super marcada depois da aplicação do pó. Agora eu venho com a base Super Stay 24 horas da Maybelline, uns 2 tons acima do tom da pele dela, e vou aplicando nos pontos de contorno. Aplico com o pincel língua de gato e venho com o kabuki esfumando, mas é bom você usar o auxílio da esponjinha para você consertar acabamentos que às vezes acabam invadindo o contorno, né, que acabam invadindo ali próximo do bigode chinês e também abaixo desse contorno. Vou esfumando tudo, vendo se tá legal e também esfumo abaixo do queixo para dar acabamento, puxando um pouquinho para baixo para ficar bem esfumado. É importante que esfume bastante nessa região para não criar marcação. Eu vou mostrar apenas desse lado esquerdo, porque do outro você já sabe que eu vou fazer a mesma coisa, né? Agora eu vou para a parte do nariz. É importante que o nariz fique mais suave, a não ser que seja para fotos. Eu gosto de marcar um pouco mais esse contorno, se for para fotos, tá? Porque a foto ela faz perder um pouco a qualidade da maquiagem. Eu falo assim, nas cores, ela apaga um pouco as cores da maquiagem. Venho agora com o pó pálido, que é o rosado da Catherine Hill, e vou com uma esponjinha colocando, depositando aí na região das olheiras, onde a gente fez a iluminação, no centro do rosto e também no centro da testa. Pego essa paleta da The Nudes de contorno e vou selando o contorno que eu fiz antes e dando uma reforçada nele para que fique mais marcante. Só sobre a parte de contorno mesmo, eu estou mostrando só alguns trechos para não ficar comprido, como eu já falei. Ali na testa e no nariz, só os excessos que já tem no pincel. Eu não levo produto diretamente para o nariz. É só os excessos mesmos de outros contornos que eu já reforcei. Depois de esfumar esse nariz aí, deixar bem delicado, a gente vai passar para o blush. Esse blush é da MAC, já passou o nome para vocês. E eu vou aplicar nas maçãs. Tem que ter cuidado nessa cor, porque ele é muito pigmentado, então a aplicação tem que ser feita aos poucos. No vídeo acabou ficando um pouquinho menos pigmentado, né? Porque eu clarei um pouco a imagem na configuração da câmera. Nosso iluminador vai ser o mesmo pigmento, o nude da NYX, o que foi usado bem no alto da sobrancelha e também na pálpebra móvel. E eu aplico com o pincel menor e em seguida venho com o pincel maior esfumando, porque com o pincel menor eu consigo depositar o produto no lugar que eu quero aplicar. E se eu for diretamente com o pincel maior, eu acabo espalhando muito produto. Dei uma sujadinha bem no ponto alto e venho esfumando também na boca e vou mostrar só as partes principais para vocês. Ilumino também bem na pontinha do nariz para essa região ficar bem arrebitada. Se você ilumina bem na pontinha, você dá meio que uma arrebitada no nariz.
Agora a gente vai passar para a parte inferior dos olhos. Eu estou usando um lápis, esse é da Sephora, bem rente à raiz dos cílios, porque a gente vai esfumar com uma sombra marrom. Eu estou usando o marrom camurça, que foi o último marrom que a gente usou. Então, com um pincel de esfumar rente aos cílios inferiores, eu venho esfumando esse lápis. Logo em seguida, aplico também na linha d'água. Dependendo do olho da cliente, você pode optar por usar um branco ou um nude. Com a máscara de cílios Colossal, eu também reforço a aplicação nos cílios inferiores para abrir um pouco mais o olhar e ficarem todos pretinhos. Aplico o fixador da Makeup Forever, o Mist Fix, só para fixar tudo. E o batom que eu usei foi esse da coleção de Natal da MAC.